O novo filme do Hellboy, ele estreia nos cinemas no dia 10 de abril, ou seja, basicamente no mês que vem. E tu tem um objetivo nessa vida, que é deixar de ser poser, que era um objetivo que eu tinha até algumas semanas atrás. Sim, há 2 semanas eu resolvi cumprir um objetivo que eu tinha há muito tempo, que era fazer uma maratona de férias de Hellboy. E eu li 7 encadernados, e nesse vídeo eu vou tentar te explicar um pouco como é que funciona a cronologia do personagem e falar como é que foi a experiência de ler. Sério, eu não conseguia parar de ler as histórias do Hellboy. Eu cheguei ao ponto de comprar um Funko. Sim, agora eu tenho, porque eu precisava ter um Hellboyzinho na minha estante pra ser mais feliz. Hellboy, ele é publicado aqui no Brasil pela editora Mitos desde 1999, desde que o personagem estreou no Brasil. E eles publicaram já 10 encadernados da coleção histórica Hellboy, que são esses aqui com a capa vermelha, bonitos. E eles programaram 11 ao todo, então falta um, aí eles fecham essa parte de Hellboy. Aí na sequência vem o encadernado Hellboy Gigante, que é um baita de um encadernado de luxo. E depois vem em 2 volumes o Hellboy no Inferno. Então, basicamente isso seria a cronologia de Hellboy. Tem mais um monte de coisa, mas simplificando, seria esse roteiro de publicação. E o que eu li até agora? Eu li os 4 primeiros volumes, que são esses aqui. Aí depois eu li o volume 8, que é a Feiticeira Troll. O volume 10, que é o lançamento mais recente da Mitos, que é o Vigarista e Outras Histórias. E um volume extra, que é o Hellboy no México. Eu li todos esses até aqui. E eu acho que eu consigo te explicar como tu faz pra ler e aproveitar mais o personagem. Antes de começar a falar dos encadernados e da ordem das histórias, por que Hellboy é tão legal? Primeiro porque ele é criado pelo Mike Mignola, que é um roteirista e barra desenhista que já fez muita coisa. Por exemplo, na DC ele desenhou a minissérie Odisseia Cósmica, que é um clássico das histórias cósmicas acho que de todas as editoras. Ele desenhou também o Batman 1889, que é aquela história do Batman lá no período do Jack Stripador. E ele foi um cara que pegou e disse assim nos anos 90, olha só, eu tô cansado, eu não quero mais ficar desenhando história do Batman, história do super-herói, eu tô cheio de convite, mas eu não quero. Eu quero parar minha vida pra criar meus próprios personagens e o meu próprio universo. E ele foi lá e fez, e criou. Então, Hellboy é um personagem que hoje em dia ele tá presente na cultura pop, todo mundo conhece, tipo, tem filme, tem jogo, tem tudo. E é uma criação autoral de um cara que resolveu dar um pé na bunda da Marvel e da DC e fazer o próprio personagem. E o legal é que dá pra ver que o Mignola, ele tá curtindo fazer as histórias. Nesses encadernados da Mitos, sempre, antes de qualquer historinha, tem uma espécie de resumo do que tá acontecendo, ou de qual foi a intenção do Mignola, o que ele pesquisou pra fazer. Então, tu vê assim que ele diz, bah, nessa época eu tava afim de fazer o Hellboy batendo numa múmia. E aí eu fui lá, pesquisei uma lenda de uma múmia, criei um roteiro em cima disso e fiz o Hellboy dando porrada na múmia. E fui feliz, é isso. Então tu vê que o cara, ele se diverte, sabe? Ele queria desenhar a história de monstro, ele sabia que o Hellboy, ele tem um design tão estranho que ele não ia cansar de desenhar. E aí ele desenha Hellboy até hoje. E o próprio Hellboy é um personagem muito legal, porque ele tá cagando por origem dele. Vem os monstros em cima dele, ele dá porrada, ele xinga todo mundo. E lendo as histórias, tu aprende um pouco sobre diversas mitologias assim ao redor do mundo, porque o Mignola ia lá, pesquisava e criava o roteiro com base nisso. Tá, dito isso, vamos tentar entender as histórias. Eu montei um esqueminha num quadro. Sim, vamos economizar tempo na edição. O que tu tem que saber para conseguir entender as histórias do Hellboy? Existe uma cronologia que são períodos da vida do personagem. E se tu entende em qual período da vida dele está se passando a história, tu vai conseguir entender o que está acontecendo. Por exemplo, em 1944 é quando o Hellboy vem parar na Terra. Ele é conjurado por um monge louco chamado Rasputin, em parceria com os nazistas. No caso, os nazistas lá no final da Segunda Guerra Mundial, eles bancaram o experimento do monge e o cara trouxe o Hellboy pra Terra. E de 1944 até 1994, ou seja, 50 anos de diferença, as histórias do Hellboy são ele atuando no BPDP, que é o Bureau de Pesquisas e Defesa Paranormal. Esses caras, eles treinaram o Hellboy, e então durante todo esse tempo, tu vê ele como uma espécie de detetive paranormal, assim, ele vai resolvendo casos, caçando criaturas e tentando salvar a Terra de todo o mal que tu pode imaginar. E o que vai acontecer em 1994, que eu botei aqui como origem? É quando aquele monge, que é o Rasputin, que invocou o Hellboy, ele acaba voltando, né? Ele volta e com 1001 planos, e aqui a gente vai entender qual é o objetivo do Hellboy na Terra. Entre esses dois períodos, o máximo que tu vai ouvir é alguém dizendo, ah, você, Hellboy, é predestinado a ser sei lá o quê. Mas ele nunca sabe pra que ele serve, e ele nem tá muito interessado nisso. Ah, e só pra constar, esse salto temporal que eu coloquei aqui no quadro, ele acontece no volume 1, sabe? Tu tem
8 páginas com ele no passado, quando ele surge, e depois já pula para 1994, que é quando começa a cronologia dele. Ah, só para constar, por que essas datas são importantes? Porque, por exemplo, o volume 3 de Hellboy, ele tem histórias que se passam em 3 períodos diferentes: 1959, 1989 e 1994. E não é culpa da Mitos que esse encadenado não é em ordem cronológica. Na verdade é culpa do Mignola, porque o Mignola ele foi escrevendo e aí ele foi tapando buraco, ele escrevia história que estava no futuro, lá nos anos 90, histórias do passado. Então os encadenados da Mitos, eles vão pipocando assim em períodos da história do Hellboy. Então sabendo disso, tu pode ler alguns encadenados. Por exemplo, o Hellboy no México, que são aventuras lá nos anos 50 do Hellboy, quando ele acaba bebendo demais e aí ele não lembra muito bem o que aconteceu durante 5 meses. E aí vai ter o Hellboy naquelas lutas mexicanas, é bem divertido assim as histórias que tem aqui. Tu pode ler também o volume 10, que é o Vigarista e outras histórias. Tudo que tem aqui se passa no passado, é bem legal, assim, tem uma história da infância do Hellboy. Pode ler também a Feiticeira Troll, que é o volume 8, que aqui tem também a primeira história não desenhada pelo Mike Mignola. Aí os desenhos são do Richard Corbin. E aí tu pode ler também o volume 3 e o volume 4 de Hellboy. Só que tu não pode ler exatamente as últimas histórias. Por exemplo, no volume 3, tu não pode ler exatamente a última, porque a última história aqui, ela meio que fecha umas pontas do volume 2, então não é legal que tu lê ainda. E aqui do Mão Direita da Perdição, tu não pode ler exatamente as duas últimas, que é a Mão Direita da Perdição e mais uma. Em resumo, eu acho que com a minha experiência até aqui, tu pode ler bastante coisa de Hellboy, sem precisar se preocupar muito com cronologia. Mas, se tu quer ler Hellboy de forma cronológica, então primeiro, obviamente, tu lê o volume 1, que é quando ele surge na Terra e depois vai enfrentar o Mago Rasputin. O volume 2, que é o Despertar do Demônio, que esse aqui é muito bom. Até eu acho que até tu poderia ler o volume 1 e o volume 2, obrigatoriamente, para conhecer mais da mitologia. Aqui a gente tem uma investigação, porque os nazistas, eles voltaram e estão tentando trazer de volta à vida um vampiro. Aí surge o monge Rasputin, e também é explicado um pouco mais do objetivo do Hellboy na Terra. O volume 3, como eu falei, ele só fecha uma ponta do volume 2, eu acho que não é tão importante assim. Mas o volume 4 é um dos mais importantes até agora, porque é aqui que explicam a mão direita do Hellboy, que é a mão direita da perdição. E aqui, então já é um ponto importante assim da cronologia. E na verdade aqui também tem um resumo do que aconteceu até aqui. Assim, esse guia, ele é um guia parcial com o que eu já li até agora e consigo explicar. A minha ideia agora é fazer uma nova maratona e ler até o Hellboy no Inferno, que é quando ele morre, e aí eu faço outro guia um pouco mais completo. Mas eu acho que com isso tu já pode se divertir e no mínimo tu tem uma noção de como funciona a dinâmica das histórias do Hellboy. Também até aqui eu não falei das histórias do BPDP. Lá fora tem uma série, várias séries na verdade, sobre o Bureau de Pesquisas Paranormais, que é gigantesca. Assim, tem mais histórias do BPDP do que do próprio Hellboy. Aí vão ter histórias antes do Hellboy nascer, durante o Hellboy surgir na Terra, e depois dele morto, ainda vai ter mais histórias do BPDP. Não tenho muita expectativa que isso saia no Brasil, porque segundo a Mitos não vende muito, o que vende mesmo é o Hellboy, mas acho que é legal de, pelo menos tu saber. Com tudo que eu falei no vídeo até agora, o Hellboy ele já tá entre os meus personagens favoritos, assim, sabe? Tipo, é o Constantine, o Justiceiro, o Demolidor e o Hellboy, porque eu já tô adorando, assim, o personagem. É claro que algumas histórias são meio bobas, não é tudo 10 de 10, assim, eu acho que 90% do que eu li é muito bom. Só que tem umas historinhas assim que é só o Hellboy indo lá e bater num bicho e aí termina a história. Mas é simplesmente demais, assim. E quando não é o Mignola desenhando o Hellboy, é algum desenhista muito bom, assim. Não tem ninguém meia boca que desenha Hellboy. É só cara top, assim. Bom, é isso. Eu realmente espero que esse programinha tenha sido legal e que tu, em algum momento da tua vida, leia Hellboy, porque realmente vale muito a pena, assim. É um personagem que eu nunca tinha dado muito valor. Eu só tinha lido há uns 10 anos o Verme Vencedor e nunca gostei muito. Mas agora, lendo em ordem, cara, é demais. Inclusive, se tu puder, comenta aqui embaixo como tu conheceu as histórias, tu acha que esse guia ficou legal, o que tu recomendaria que as pessoas lessem. E eu vou indo lá, tá bom? Tem vídeos legais aqui no canto, tá? Tchau, tchau. Agora eu só preciso comprar outro Funko de Hellboy, porque eu descobri que tem uma versão dele demônio com os chifres, aí eu vou comprar.